Operações entre frações. Primeiro, o que é uma fração? Fração é um número, tá? Dividido em duas partes. Uma parte chamada de numerador e outra de denominador. Tal que esse nosso denominador, ele sempre tem que ser um número diferente de zero. Beleza? Em hipótese alguma, em uma fração, o denominador pode ser igual a zero. Ok? Isso gera na matemática uma coisinha chamada indefinição, que a gente ainda não aprendeu, mas vamos aprender um dia. Bom, vamos lá. Resolvendo frações, operação entre frações. Começando pela soma e subtração. Ok? Primeira situação, quando essas frações têm o mesmo denominador. Exemplo. 1/3 mais 4/3. Como é que eu resolvo isso daqui? O que eu tenho que observar? Se os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, eu vou conservar, vou repetir e vou somar ou subtrair os numeradores. 1 mais 4, 5. 5/3. Um outro exemplo, ó. 2/5 mais 4/5 mais 6/5. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma soma de frações, né? Tais que essas frações têm o mesmo denominador. O denominador delas é o mesmo, é 5. Beleza, conserva este cara. E aí? 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12/5, ok? Essa foi a primeira situação, mas óbvio que vai acontecer, e vai acontecer bastante, de os denominadores não serem o mesmo número. Por exemplo, 2/3 mais 1/5. E aí, o que eu vou ter que fazer? Olha, podemos concordar o seguinte. Nos dois exemplos que eu fiz acima aqui, como os denominadores eram iguais, a conta ficou muito fácil de fazer. O ideal seria bastante fácil, né? Facilitaria o nosso lado, se esses denominadores aqui fossem o mesmo, se eles fossem iguais. Só que existe um método matemático que faz com que esses caras sejam iguais. Na verdade, eu não vou nem transformar, eu só vou encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Isso nós encontraremos fazendo uma coisinha chamada mínimo múltiplo comum, ou MMC. Então, sempre que eu quiser igualar denominadores, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum deles. No caso aqui vai ser o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou passar um macete para que você encontre esse MMC de forma fácil. Tá bom? Vamos lá. O que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. Como é que eu faço para encontrar? Eu vou fatorar esses dois ao mesmo tempo. Eu vou torná-los números primos. Como eles já são primos, mas isso é outra história. Vamos lá. 3 e 5. Eu vou sempre tentar começar dividindo por 2, embora em alguns casos não seja possível. Ok. Nenhum dos dois aqui divide por 2. Eu vou ter que passar para o próximo, que é o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Esse 5 não divide por 3, eu vou descer. É uma consequência aqui, tá? Se eu divido, o resultado vem embaixo. Se eu não divido, eu desço. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. 5 não divide, desce o 5. Beleza, eu tenho agora 1 e 5. Algum dos dois ainda divide por 3? Não. Depois do 3, quem vem? 4. 1 e 5, algum dos dois divide por 4? Não. Só por 5. Então, aqui divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e o outro dá 1. O que acontece? O MMC entre os números 3 e 5 é quanto? Faz a multiplicação dos fatores aqui, ó. 3 vezes 5, o MMC é 15. Ou seja, essas frações terão o mesmo denominador se esse denominador for quanto? 15. Então, ó, como aqui eu tenho uma fração, duas frações, eu já faço uma fração, duas frações. Com qual denominador comum as duas? O 15. Então, eu jogo 15 aqui, ó. 15 na primeira e 15 na segunda. E agora, professor, daqui que a gente vai fazer? Ó, presta atenção. Tem um procedimento, ó. Vocês viram que o 3 se transformou no 15. O que eu vou ter que fazer, ó? Divido embaixo. Embaixo eu divido. E o resultado disso você multiplica em cima. Bem devagarzinho, ó. Divide embaixo. 15 dividido por 3, 5. Agora multiplica em cima. 5 vezes 2, 10. De novo, ó. Divide embaixo.
15 dividido por 3, 5. Agora multiplica pelo de cima. 5 vezes 2, 10. Pegou, ó? Divide embaixo, multiplica em cima. Divide embaixo, multiplica em cima. A mesma coisa com o segundo, ó. O 5 se transformou em 15 aqui. E agora, como é que eu transformo de cima? A mesma história, ó. Divide embaixo e depois multiplica em cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Beleza, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui que antes era 2/3 mais 1/5, ó. Com o mesmo denominador agora eu tenho o quê? 10/15 mais 3/15. E agora? Os denominadores são iguais? Sim, você vai repetir os denominadores, ó. Repete. O que eu faço em cima já que é soma? Soma, né? 10 mais 3, 13. 13/15. Ok? Mais uma, ó. Para ficar legal, presta atenção, ó. Vou fazer aqui agora 5/3 mais... Eu ter feito menos, né? Mas já foi. Com menos vai ser a mesma coisa, tá? É a mesma regra. Eu vou verificar se os denominadores são iguais. Se não são, MMC neles. Então vamos lá. Se aqui fosse menos ou mais, vai ser a mesma regra. O importante é o denominador serem iguais ou não. Então, ó, 5/3 mais... deixa eu pensar. 2/6. Que eu vou colocar duas situações para vocês verem uma coisinha. Eu vou só chamar vocês para no finalzinho ver isso aqui. Uma forma facilitada de encontrar o MMC. Daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Eu posso perceber aqui que os denominadores não são iguais. Logo, o que eu vou ter que fazer? Buscar um jeito de igualar eles, né? Porque quando eles têm o mesmo denominador, a continha fica fácil de se fazer. A continha fica tranquila. Assim como eu fiz nos primeiros casos. A conta ficou fácil porque os denominadores eram iguais. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos buscar uma forma de igualar o número 3 e o número 6. Tem jeito? Tem. Como? Já sabemos, né? Mínimo múltiplo comum. De quais valores? 3 e 6. Ok? Vamos lá. Algum dos dois aqui divide por 2? Sim, o 6, né? Então, 6 dividido por 2, 3. Esse 3 aqui divide por 2? Não. Como nós dissemos lá em cima, se eu divido, o resultado vem embaixo. Se eu não divido, eu desço. Então, desce esse 3, já que ele não divide. Beleza, agora eu tenho aqui 3 e 3. Eu tenho dois números 3. E agora, o que eu faço? Vou tentar de novo, ó. Algum dos dois divide por 3? Não. Quem vem depois do 3? Quem vem depois do 2, perdão? O 3. Então, eu vou tentar dividir esses dois números por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 dá 1 e acabou. Quem aqui é o mínimo múltiplo comum entre os números 3 e 6? Faz a multiplicação dos fatores aqui, ó. 2 vezes 3, 6. O mínimo múltiplo comum é quem? É o 6. Eu fiz aqui, deixa eu só focar nessa parte do MMC, duas situações bem distintas para que vocês observem comigo aqui, ó. Presta atenção. Eu procurei no primeiro caso o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 5. Esse é o primeiro caso. Quando eu não consigo dividir um número pelo outro, ou seja, quando eles são primos entre si. Eu não consigo dividir o 3 por 5 e nem consigo dividir o 5 por 3. Qual vai ser o MMC de dois números que não se dividem? A multiplicação deles próprios. Por exemplo, eu não consigo dividir o 3 pelo 5, nem o 5 pelo 3. Quem é o mínimo múltiplo comum então entre esses caras? A multiplicação dos dois. 3 vezes 5, 15. Então lembra, se os números são primos entre si, o MMC deles é a multiplicação deles, é o seu próprio produto. Por exemplo, ó, um outro exemplo aqui. Qual seria o MMC dos números 2 e 5? Perceba, ó, não vou nem fazer conta. Eu consigo dividir o 2 pelo 5? Não. O 5 pelo 2? Também não, mas dá para dividir porque é maior, mas não é essa a divisão. A divisão que eu digo é a divisão exata. Eu não consigo dividir um pelo outro e encontrar um resultado exato. Então, se eu não consigo dividir o 2 pelo 5, nem o 5 pelo 2, quem é que vai ser o mínimo múltiplo comum entre esses dois caras? A multiplicação deles. 2 vezes 5, eu sei que esse MMC aqui vai ser 10, sem eu fazer muita conta. Presta atenção, ó. Aqui divide por 2 vai dar 1. Esse 5 não divide por 2, desce.
Esse 5 só divide por 5. Olha aqui, 2 vezes 5, 10, como eu tinha previsto. Se os números não se dividem, o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto deles, a multiplicação deles próprios. Por exemplo, eu não conseguia dividir 2 por 5, nem 5 por 2. Quem é o MMC? 2 vezes 5, que deu quanto? 10. Agora, no segundo caso, o que eu tenho aqui? Ó? O mínimo múltiplo comum entre dois números, número 3 e número 6. Eu percebi o seguinte, que não dá para dividir 3 por 6, mas dá para dividir 6 por 3. Quando isso acontecer, quando você perceber que dá para dividir um pelo outro, o mínimo múltiplo comum entre os dois será o maior dos dois. Por exemplo, ó, eu não consigo dividir 3 por 6, mas eu consigo dividir 6 por 3, que dá quanto? 2. Logo, o MMC entre os dois é quem? O maior dos dois. Qual dos dois é maior, o 3 ou o 6? O 6, então o MMC é o maior dos dois. Deixa eu dar um outro exemplo imediato aqui, ó. Quer ver? Mínimo múltiplo comum dos números 4 e 8. Eita, professor, e agora? O que fazer? Presta atenção, ó. Você vai fazer normal, só que se você quiser pular essa parte, eu já vou te contar quanto é que vai ser o mínimo múltiplo comum. Presta atenção, ó. Eu consigo dividir 4 por 8? Não, mas eu consigo dividir o 8 pelo 4. Logo, eu já te garanto que o MMC entre esses caras vai ser 8. Por quê? É o maior dos dois. Se os números podem ser divididos um pelo outro, o MMC é o maior dos dois. Agora, se eles não podem ser divididos um pelo outro, o MMC é a multiplicação dos dois. Quer ver? Só fazer o teste aqui, ó. Divide por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Eita. Ainda divide por 2, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e o outro 1 desce. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Funciona, ó. Se você pode dividir um pelo outro, quem que é o MMC? O maior dos dois. Se eu não posso dividir um pelo outro, quem é o MMC? A multiplicação dos dois. Bom, professor, eu não entendi, então faz do jeito tradicional. Fatora os dois e multiplica os seus fatores primos aqui, certo? Vamos lá. Voltando ao caso. O MMC, ou seja, o número que faz com que o 3 e o 6 sejam o mesmo valor, descobrimos aqui em cima que é quem? Que é o 6. Então, ó, como eu tenho uma fração, duas frações, então, ó, 6 para você, 6 para vocês. Por que 6, professor? O MMC é 6, como está sendo mostrado aqui para nós, ó. O cantinho da tela aqui, à direita. Olha só, aquele mesmo esquema, tá? Divide embaixo e depois multiplica em cima. Primeiro vamos dividir embaixo, ó. 6 dividido por 3, 2. Agora multiplica em cima. 2 vezes 5, 10. De novo, ó. 6 dividido por 3, 2 é o divide embaixo. Agora multiplica em cima. 2 vezes 5, 10. Ó, 6 dividido por 6 vai dar quanto? 1. 1 vezes 2, 2. E agora, o que eu tenho aqui? Uma soma de frações com o mesmo denominador. Qual que é a nossa regra? Conserva o denominador, soma os numeradores. 10 mais 2, 12. 12 sextos é a nossa fração. Só que essa fração é uma fração chamada de fração aparente. Acontece em alguns casos. O que é uma fração aparente? Quando eu fizer essa divisão aqui, vai dar um número inteiro. Então, ó, eu percebi que dá para dividir 12 por 6. Isso aqui vai ser igual a 2. Olha que legal. Isso é uma fração aparente, tá bom? Ah, todas é assim? Não, é só uma exceção. Beleza? Vamos lá. Próxima operação. Multiplicação de fração. Deixa eu virar a página aqui. Deixa eu fazer de cá que tá mais legal. Deixa o cantinho da folha para lá. Vamos lá. Multiplicação de fração. Como é que funciona? Vamos lá. Deixa eu dar uma fração aqui. 2 quintos vezes a fração 3 quartos. Como é que eu faço multiplicação de fração? Essa é fácil, ó, simples. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ou seja, o que está em cima vezes o que está em cima e o que está embaixo vezes o que está embaixo, ó. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador, 2 vezes 3, 6.
5 vezes 4, denominador vezes denominador, vai dar 20. Essa daqui é uma fração que ainda dá para reduzir, dá para simplificar, tá bom? Então, ó, o que seria essa simplificação? Procurar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Eu vou fazer um 2 aqui, mas é bem simbólico, tá? Dividido por 2 vai dar 3, 20 por 2 vai dar 10. Beleza? Aí, professor, qual das duas respostas é correta? As duas. As duas têm o mesmo valor numérico, portanto, são frações equivalentes. Bom, mais uma multiplicação de fração, ó. A fração 1/7 vezes a fração 2/5. Como é que funciona isso, ó? Numerador vezes numerador, 2 vezes 1, 2. Denominador vezes denominador, 7 vezes 5, 35. 2/35. Essa não dá para simplificar, não vou mexer, vou deixar aí. Bom, multiplicação de fração é isso, ok? Vou deixar uma para vocês treinarem aí, mais ou menos assim, ó. Quanto é 3/6 vezes 5/8? Quero a respostinha aí depois, tá? Faz um treino aí. Bom, e por último aqui, mas não menos importante, divisão de fração. Como é que a divisão de fração funciona, professor? Divisão tem alguma coisa? Não, pessoal. A divisão não tem nada de dividir. É simplesmente uma multiplicação pelo inverso. Presta atenção, ó. Vou pegar aqui a fração 3/8 e vou dividir pela fração 5/6. Como é que funciona? Essa regra é um pouco mais... Se você não prestar atenção, ela passa e você não percebe. Mas é mais ou menos assim, ó. Você repete a primeira... E aí você vai multiplicar essa primeira pelo inverso da segunda. Como assim o inverso? Tá vendo que essa fração aqui é 5/6? Se eu inverto essa fração, o 2 passa para cima e o 5 passa para baixo. Então, ó, é a primeira vezes o inverso da segunda. Como é que funciona o inverso de 5/6? 2 em cima, 5 embaixo. E aí, professor André, como é que fica agora? Acabamos de ver, né? Multiplicação de fração, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou, bom, simplificando aqui, eu só simplifiquei. Bom, se você não lembrar, não tem problema. Ok? Mais uma. 4/3 dividido por 7/6. De novo, como é que funciona? Repito a primeira vezes o inverso da segunda. Se a segunda tem o 7 em cima e o 2 embaixo, o inverso é o contrário. O 2 que está embaixo passa para cima e o 7 que está em cima passa para baixo. E aí, como é que fica? Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 7, 21. 8/21. Bom, vou deixar mais uma aqui também. Espero que vocês tenham entendido. Tá legal? Espero ter ajudado. E eu já vou ficando por aqui. Deixa eu só fazer mais uma para vocês treinarem aí para nós, tá? Vamos lá. Quanto dá 10/3 dividido por 5/9? Quanto é que dá? Faz esse resultado aí para nós. Lembra? É a primeira vezes, como é divisão, para resolver você faz o inverso. É a primeira vezes o inverso da segunda. Você vai inverter esses números aqui. Bom, é isso.